Olá, eu sou George Barbosa, sou professor da Sociedade Brasileira de Resiliência, professor dentro das formações que a Sobrare promove e possui, e eu estou aqui hoje para falar sobre resiliência de novo, que é o assunto do momento, e também para falar sobre os fundamentos dentro da resiliência. Em particular, hoje nós vamos falar sobre essa questão de termos a resiliência dentro de uma perspectiva científica. Quero te agradecer muito por você estar aqui compartilhando do seu tempo, do nosso saber e ajudando a construir o saber. Quero convidar que você deixe aí um comentário para que no futuro a gente possa te responder ou te agradecer, não é mesmo? Ou nos revermos também, enfim, fazer parceria conosco na construção do saber sobre resiliência. Vamos lá? Quando nós pensamos em resiliência, eu disse no bloco anterior, na aula anterior, de que é preciso termos clareza de que há uma metodologia por trás. Resiliência não aparece assim por acaso dentro das nossas mãos. Ela ocorre sim por acaso na vida das pessoas. Na realidade não é bem por acaso, né? Porque é algo que nós trazemos, então nada surge por acaso. Mas eu estou querendo dizer assim, ela não ocorre na mão de um pesquisador, de um gestor, de uma maneira inusitada. Ela é planejada, e ela pode ser também instrumentalizada. É isso que eu quero dizer com metodologia. Há um método, um caminho a ser seguido para se desenvolver resiliência, e é disso que eu quero falar hoje. Outra coisa também é que esse método, esse caminho, tem a finalidade sempre de gerar flexibilidade cognitiva, flexibilidade comportamental em uma pessoa, em uma equipe, como é o seu caso, em seu grupo. E nós estamos, quando trabalhando com estes critérios, seja de uma metodologia que quer desenvolver flexibilidade, nós então vamos ver como isso se dá dentro de um processo, porque resiliência ela se desenvolve dentro de um processo que vai sendo vivenciado pelo grupo, pela equipe, por uma pessoa e muitas vezes, e este processo leva a resultados que nós vamos sendo o surgimento da resiliência. Em alguns outros autores fala o florescer da resiliência, não é? O desenvolvimento dela. Ok, vamos em frente então. Quando nós pensamos em resiliência científica, resiliência dentro de uma perspectiva teórica, nós vamos nos dar conta, deixa eu tirar esse meu mouse daqui, aí pronto, ele está fora. Nós vamos dar conta de que a resiliência já nasce com todos nós, todos nós. Até mesmo a pessoa que nasce com uma dificuldade na saúde ou uma dificuldade na sua constituição, vamos dizer assim, ela já nasce com resiliência. É preciso destacar aqui que desde lá dos anos 80 já se concluiu que resiliência não tem a ver com hereditariedade. Não cometa esse erro falar que resiliência tem uma base hereditária nesse sentido. É por causa do pai, é por causa da mãe. Não, resiliência também não tem a ver com nível social. Se tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais privilégio na sociedade, menos privilégio na sociedade, também desde os anos 70, 80 ficou claro de que isso não é uma verdade. Uma outra consideração muito necessária a fazer nesse momento, quando nós estamos falando de resiliência de uma perspectiva científica, e resiliência também não tem a ver com o nível de formação acadêmica ou escolaridade de uma pessoa. Não importa se ela tem um nível básico, como meu pai, que só tem até a 4ª série do ensino básico, ou, no meu caso, que tem um pós-doutorado. É indiferente. Tem muita gente que se acha inteligente demais, no entanto, tem uma resiliência muito esgarçada, não é? Esses são aspectos que nós precisamos ter quando consideramos a resiliência como científica. Um outro, e talvez aquele que eu quero destacar com mais
relevância aqui é quando dizemos que resiliência é um atributo. O que é um atributo? É aquela potência que nós temos dentro de nós, todos nós temos, e que ela se manifesta quando ela é acionada. Eu vou repetir aqui um exemplo que eu dou continuamente nas minhas aulas, que é a habilidade de ler e escrever. Toda criança nasce com a potência de ler e escrever. Ocorre que ela só vai aprender muito ou pouco quando houver o estímulo necessário, for provocada. Então, você vê que há pessoas que nunca tiveram o estímulo necessário e também nunca aprenderam a ler, nunca aprenderam a escrever. E outras pessoas, que é o mais comum, né, desde cedo, muito cedo, são estimuladas e elas já começam a mostrar resultados. Com poucos anos de vida, a criança já começa a aprender a identificar de 0 a 10, por exemplo. Então, quando falamos que resiliência é um atributo, é exatamente isso. Ela é uma potência que ela vem conosco e que necessita ser estimulada para acontecer. Todos nascem com o atributo da resiliência. Nem todos irão ser estimulados, provocados, motivados a desenvolvê-la. Então, nós vamos encontrar na sociedade pessoas que têm uma condição de resiliência muito excelente, ou em excelência, e vamos ver pessoas que têm uma expressão da resiliência bastante prejudicada. Ok? Vamos para a próxima tela. Resiliência, ela está também, por ser provocada, lembre-se da prancha anterior, por ser um atributo, e é um atributo que foi provocado, estimulado, ativado, vamos dizer assim também. Então, a resiliência, ela está expressa no nosso comportamento. Ela não é um traço, como se diz dentro da psicologia, ela não é da personalidade, entende? Ela é uma expressão do comportamento. Você não tem como chegar para uma pessoa e dizer assim, aquela pessoa, ela tem uma personalidade resiliente. Não. O que nós dizemos, sim, com certeza, é de que aquela pessoa tem comportamentos dentro da resiliência, comportamentos tidos resilientes, comportamentos que são resilientes. E a personalidade dela é um outro campo, é campo dos psicólogos trabalharem, eles que vão trabalhar a personalidade daquela pessoa. Veja, nós temos pessoas que foram grandes destaques na história da humanidade e que desenvolveram grandes conceitos sobre a personalidade e que quando nós olhamos, a gente fica se questionando como foram que elas trabalharam com a resiliência delas, né? Pessoas sofridas dentro da história e para trás nos séculos passados, e que a gente fica olhando e falando, puxa vida, que coisa interessante. Mas como nós temos um princípio de não ficar fazendo resiliência de pessoas no passado, porque nós não conseguimos ir lá e trabalhar especificamente, então tudo se torna especulação, e aqui o campo não é o campo da especulação, vamos voltar ao nosso assunto, vai. Resiliência é comportamento, e, portanto, não é personalidade. Nós vamos medir esse comportamento, nós vamos mapear esse comportamento, vamos tabular esse comportamento, e não importa muito a personalidade da pessoa. Indo um pouquinho mais à frente, então, nós vamos dizer assim, e como é que esses comportamentos se constituem? Como eles são formados? Bem, aí nós vamos cair dentro da teoria mais comum que existe, não é? A terapia cognitivo-comportamental, que diz que os nossos comportamentos são formados a partir
tendo como base os pensamentos e as emoções que alimentamos. Então, se nós tivermos em consideração que os nossos pensamentos, em parceria com as nossas emoções, desencadeiam os nossos comportamentos, então nós vamos dizer aí que eles são formados dessa forma. Um pouquinho mais à frente, então, eu quero acrescentar de que pensamentos que estão tingidos, como eu gosto de falar, por emoções, pensamentos tingidos, inundados de emoções, e tudo isso se dá num outro plano, que seria num plano neurofisiológico, mas não vamos entrar nisso hoje, é assunto para uma outra aula. Esses pensamentos, tingidos com as emoções, eles vão se tornar em grandes grupos. Por exemplo, o grupo de pensamentos sobre aqueles que são nascidos no Japão. Percebe que é um grupo de pensamentos? O grupo de pensamentos sobre aqueles que são nascidos na América Latina. Ah, diferenciei, percebeu? Um grupo está se relacionado a pessoas que nascem lá na Ásia. Outro grupo de pensamento, pessoas que nascem na América Latina. E eu, só para complicar um pouquinho, eu vou dizer, podemos também pensar sobre o grupo de pensamentos que ele se refere a pessoas que nascem no Oriente Médio. Então, nós temos conjuntos de pensamentos que falam de coisas diferentes, embora tenham semelhanças, similaridades, pontos de contatos, aí eu estaria falando de um outro assunto, eles fazem sinapses entre si, e esses pensamentos, quando eles são organizados em conjuntos, nós podemos verificar que dentro desses conjuntos existem aqueles pensamentos que são muito, muito, muito básicos. Eles estruturam todo o conjunto. Eles estruturam tudo que eu penso sobre pessoas que nascem no Japão, pessoas que nascem na Europa, pessoas que nascem na América Latina. A esses grandes ou macros pensamentos nós chamamos de pensamentos básicos ou crenças básicas. E a resiliência, nas suas diferentes áreas, vai exatamente se posicionar aí, nesses macros. Entende o que eu estou falando? A resiliência vai se posicionar exatamente dentro desses conjuntos que tem dentro de si essas crenças básicas e que ela vai então poder ser estruturada em áreas distintas, das quais nós podemos ir lá e identificar as suas crenças básicas. E então, só para fechar essa prancha e irmos para outra, eu vou dizer assim, de que então nós podemos dizer que eu tenho sobre pessoas que nascem na América Latina, no Japão ou na Europa, crenças ou pensamentos bem estruturais, como também tenho uma infinidade de outros que estão aí na superfície e que tanto um como o outro, depende da habilidade de cada um de nós, podem ser acessados. Avançando aqui um pouquinho, para fazer um resumão de tudo. Comecei a dizendo para você, compartilhando com você, de que resiliência ela tem uma perspectiva científica. Também falei que dentro dessa perspectiva científica, a resiliência precisa ser vista como um atributo. Aquilo que nós nascemos, que precisa ser treinado, despertado. Dentro dessa questão de atributo, nós acabamos vendo de que, então, nós percebemos, identificamos melhor que eles se expressam por meio de pensamentos, pensamentos que são organizados com emoções. E esses pensamentos podem ser divididos, classificados, olhados a partir de grandes conjuntos. Dentro deles, nós vamos encontrar aqueles que são bem superficiais, fácil não,
possíveis de serem trabalhados de imediato e aqueles que estão na base e que, portanto, precisa ter maior perícia para chegar até eles, porque eles estão lá embaixo, bem escondidos, nos levando a entender, a compreender algo na vida. E o propósito, quando a gente trabalhar dentro da gestão de pessoas, é ganhar um treino para que a gente trabalhe tanto com esses que estão aqui na base, como, se possível, quanto maior for o treino que eu vou tendo, a habilidade que eu vou tendo, eu desço e vou ao encontro daqueles que são tidos como matriciais, ok? Nós vamos para a próxima aula e na próxima aula nós vamos falar sobre a ferramenta, o assessment, a ferramenta, o instrumento que nos possibilita mapear a resiliência. Quero te agradecer muito por você ter dividido o seu tempo comigo. Quero pedir que você deixe o seu comentário aí, e é muito importante porque eu possa depois te responder ou aprender com você, como eu sempre tenho dito, não é? Como você pode deixar um comentário aí extremamente precioso. Você viu que nós estamos falando durante as duas aulas sobre uma forma estruturada de falar resiliência. E nós estamos agora com uma turma nova de resiliência se iniciando. E se você deseja ter todo esse conhecimento à sua disposição, você deseja mergulhar lá, ter esse domínio de conteúdo, aprender a fazer esse traquejo, a lidar com essas informações, a poder enxergar o que nós estamos falando aqui e manipular, procure informações agora, tá bom? Faça parte da nossa próxima turma. Um abraço, até lá.